Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Nada a ver com você. Então a rejeição não causa problema nenhum para o adulto. Para a criança que causa. Talvez o que acontece, a criança no passado foi rejeitada, a criança não foi amada. E aí a gente fica com esse traço da autorreferência lá do passado. É um traço lá da infância que deveria ser superado, mas a gente cresce com esse traço às vezes e não supera. E aí, cara, isso é algo que todo ser humano tinha que trabalhar na fase adulta, né? exatamente. Ó, busquem terapia aí, porque se você tem medo de rejeição, já tá uma coisa errada aí, né? Exatamente, né? E às vezes algumas pessoas vivenciam ambientes familiares tão caóticos em que pais ficam ameaçando o tempo todo de abandonar os seus filhos, né? Ou então vivenciam isso na pele. E aí cresce. E tem pais que são, não tem outra palavra, tóxicos. Sim. Porque mesmo adulto fazem chantagem. Sim. E tem muito adulto que cai nisso. Sim. Pô, a mãe fala assim, tipo, sei lá, o cara já tem 30, 40 anos e a mãe ou o pai faz chantagens, se arruma confusão, tipo, bate o carro só pro filho ir lá socorrer 4 da manhã. Deve ter uns negócios assim. E aí quem precisa de um tratamento com urgência seria essa mãe, esse pai, que tá destruindo a saúde emocional dos filhos, né? Mas tem que se cuidar, né? Tem que... Exatamente. Às vezes a psicopatologia é do pai, né? Eu sempre digo, por exemplo, o psicólogo que trabalha muito com psicologia voltada para criança, o atendimento infantil, o problema da criança reflete um sintoma dos pais. Muitas das vezes, né? Exatamente. Por exemplo, a gente dá um diagnóstico de TOD, transtorno desafiador opositor. Tá, que a criança ela desrespeita as regras, ela desafia as autoridades. Mas aí eu digo assim, e cadê o diagnóstico do contexto? Às vezes as pessoas nem se preocupam com isso, né? Exato. E o contexto faz muita diferença para a criança. Exatamente. Porque se tem uma criança desafiadora opositora é porque não tem aquele que dosa. Por que existe o professor? Porque existe o aluno. Por que existe o terapeuta? Porque existe o paciente. Né? E por que existe a criança desafiadora opositora? Porque talvez não tenha aquele que dose, que não sabe trabalhar limites,